Muito boa tarde a todos. É com maior gosto que, em nome da AEM, vos dou as boas-vindas a esta e-conference Ética, Comportamentos e Informação. Esta sessão integra e encerra o programa da Semana Mundial do Investidor de 2021, organizada pela IOSCO e pela CMVM, com o alto patrocínio de Sua Excelência o Sr. Presidente da República Portuguesa. Permitam-me que comece por cumprimentar e apresentar os oradores da nossa conferência. O nosso painel é composto pela doutora Helena Gonçalves, doutora em Gestão e professora coordenadora do Fórum de Ética da Universidade Católica do Porto, que nos falará sobre a gestão da ética nas organizações no durante e pós-pandemia. Bruno Ferreira, Managing Partner e sócio nas áreas bancário e financeiro e mercado de capitais da PLMJ, cuja intervenção versará os temas de preconceitos comportamentais e governo das sociedades. E Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo na AEM e membro do Board of Directors da European Issuers, o qual, em jeito de síntese e conclusão, abordará questões de informação, risco e reputação. O mote da edição de 2021 da Semana Mundial do Investidor, que esta sessão encerra, é a informação é o seu ativo mais valioso. No mercado de capitais, esta máxima ganha ainda mais importância. A informação é incontornavelmente um dos ativos mais valiosos para os investidores e para as empresas. É por essa razão que nesta sessão vamos refletir sobre ética e comportamentos, na tentativa que esperamos bem-sucedida de identificar os pontos de interseção entre realidades distintas que todavia se influenciam mutuamente. Esperamos que a análise articulada destes temas nos ajude a proporcionar uma maior compreensão quanto à forma como os fatores éticos e comportamentais são espelhados na comunicação e informação das empresas e em que medida é que este conjunto de aspectos tem influência na gestão de riscos e na reputação das organizações. Ademais, com o objetivo de dotar investidores e empresas com novos instrumentos e ferramentas conceptuais e de análise, procuraremos igualmente identificar a convergência existente entre os temas principais desta tarde e o propósito e a sustentabilidade das empresas. Gostaria ainda de dar nota que, no âmbito da Semana Mundial do Investidor, a AEM disponibilizou ao público em geral duas publicações que, por norma, são de acesso exclusivo aos nossos associados: o Regulatory Update de outubro, onde compilamos a resenha da atividade legislativa e regulatória nacional e europeia com maior impacto para as empresas, e a Sustainable Knowledge de outubro, publicação que acompanha, concentra e partilha o conhecimento mais recente, os insights mais relevantes e a evolução mais significativa dos temas, contexto e forças que movimentam a profunda transformação de ESG em curso. Por fim, recordo ainda a todos que a nossa próxima conferência terá lugar no próximo dia 27 de outubro, através também da plataforma Zoom, e é dedicado ao tema whistleblowing e à análise das novas regras, dos procedimentos e às novas perspectivas nesta matéria. O convite para esta sessão será enviado brevemente e a ligação para a inscrição disponibilizada nas nossas redes sociais, que aproveito por isso para vos convidar a seguir a atividade da AEM no LinkedIn, Twitter e Facebook. Por fim, peço à audiência o favor de colocarem as questões que possam ter no chat Q&A para, na parte final da sessão, as mesmas serem endereçadas ao painel de oradores. Sem mais demoras, tenho muito gosto em passar a palavra à doutora Helena Gonçalves para a primeira intervenção desta tarde. Boa tarde. Obrigada, antes de mais, à Matilde por esta apresentação e também à Associação, em nome do Abel, pelo convite, com muito honra e que vai ser muito bom para mim partilhar. Aqui eu vou partilhar, estou a apresentar o fim, penso que estarão todos a ver a minha apresentação. Matilde confirma que sim, que está tudo bem? Sim. Confirmo, tudo ótimo. Obrigada. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui partilhar algumas considerações sobre a gestão da ética nas organizações no durante e pós-pandemia. E só para me apresentar muito rapidamente, eu coordeno o Fórum de Ética da Católica Porto Business School, que foi fundada em 2005, portanto há alguns anos, e que este ano teve, digamos, uma alteração de modelo e que tem agora patrocinadores. Este fórum é um espaço de encontro e reflexão sobre ética, que permite desenvolver e apoiar a reflexão, promover a troca de experiências, criar conhecimento no domínio da ética, sobretudo no contexto nacional, e apoiar a gestão de desempenho ético. Tem também, e convidava-vos a todos,
um centro de recursos, o que nós chamamos de uma biblioética, que tem livros, estudos, artigos e revistas, vídeos, organizações e sites, quer nacionais e internacionais, que vai sendo atualizado ao longo do tempo e periodicamente. Um dos nossos objetivos é também uma parceria com estudos internacionais e, portanto, dar-vos conta que este estudo, que é um grande estudo que se faz 3 em 3 anos do Ethics at Work, que é uma parceria connosco e o Instituto of Business Ethics, este ano, portanto 2021, é ano de estudo. Portanto, daqui a muito pouco tempo, no dia 4 de novembro, iremos saber, enfim, os resultados deste estudo, que tem já 13, conta com 13 países, e depois no dia 16 de novembro, enfim, convido-vos desde já a reservar também a agenda, iremos fazer um webinar na Católica Porto Business School para a apresentação dos resultados nacionais. Então, a agenda que conviram, vamos falar sobre gestão da ética nas organizações em geral, e depois, enfim, numa terceira parte, durante a pandemia, apresentando muito rapidamente os resultados de um estudo que fizemos dos desafios éticos em pandemia e depois algumas pequenas conclusões para o pós-pandemia. No entanto, e como estamos aqui junto, sobretudo, de muitas pessoas da área de compliance, de muitas pessoas da área legal e sobretudo também porque cada vez mais o tema da ética e compliance e anda muitas vezes em paralelo, gostava também de começar por falar um pouco da distinção e algumas semelhanças entre ética e compliance. Portanto, no fundo, verdadeiramente, o que nós estamos aqui é sempre, com estes temas, a tentar evitar más práticas, mas sobretudo, e este é o papel da ética, a reforçar práticas éticas. E é isso, no fundo, o que se pretende com este tema. Há muita gente, muitos de nós, e há muitos estudos, sobretudo da área da economia comportamental, que estudam esta questão: será que as circunstâncias e a oportunidade fazem de nós pessoas mais ou menos honestas? Enfim, nós na conferência a seguir, portanto, que o Bruno vai voltar a falar sobre a economia comportamental, que eu sei que nós já partilhamos, mas realmente, basicamente eu queria vos dizer que o Dan Arrow, que é especialista em economia comportamental, fez estudos com milhares de alunos em várias organizações para tentar perceber se os alunos faziam ou não batota, dando-lhes oportunidades de não serem apanhados ou de serem muito, muito dificilmente apanhados. E então, este estudo está em várias variantes e uma delas, por exemplo, é perguntar, antes de entrar nesta experiência aos alunos, pedir-lhes uma declaração de honra se eles conhecem, para eles responderem a esta experiência de acordo com os valores do Código de Ética da instituição, e sempre que os estudos são precedidos desta pergunta, digamos, deste pedido de compromisso, verifica-se que as batotas dos alunos diminuem drasticamente, mesmo quando a organização não tem código de ética ou código de conduta. E, portanto, o que isto nos diz é que lembrar padrões de moral no momento da tentação, enfim, não sabemos o que é aqui o momento da tentação, mas no momento da tentação pode ser muito eficaz para a diminuição do comportamento desonesto e até para evitá-los completamente. Portanto, transpondo isto, digamos, para nós, para as empresas, e sabendo que lembrar valores individuais ou coletivos leva-nos a ter melhores comportamentos, a grande questão é como é que nós identificamos os momentos da tentação numa organização, como podemos ser, eu diria, permanentemente recordados nos momentos da tentação e, portanto, quando é que nós falamos de ética nas organizações, exatamente para promover isto. E antes de continuar, também era muito importante percebermos como é que as pessoas, em geral, qual é a atitude das pessoas relativamente à ética. E também, segundo vários estudos, aqui feitos por muita gente, em muitas universidades, a atitude segue a regra dos 20-60-20, com uma tendência a alterar-se para 10-80-10. Então, o que é esta regra dos 20-80-20?
significa que há 20% das pessoas no mundo, nas empresas em geral, que são claramente éticas. Aconteça o que acontecer, são sempre éticas. E depois há 20% das pessoas no mundo que, independentemente de onde estejam a trabalhar, do seu passado, são sempre não éticas. E, portanto, enfim, fazem batota, enfim, e todas as questões associadas a não éticas. E a questão é que há uma imensidão de pessoas, 60% das pessoas, que basicamente são éticas, que querem ser éticas, mas atuam de acordo com o contexto. E por isso precisam de ser guiadas, sobretudo quando estão em pressão. Transpondo isto, digamos, para aqui, para a nossa ética e compliance, estas pessoas precisam de estar enquadradas em contextos, em mecanismos que façam a prevenção das más práticas. Nós vamos usar, enfim, inteligentemente este 20% das pessoas para serem exemplo, invocá-las como exemplo, e, portanto, no fundo, só temos, entre aspas, ou a compliance só terá que se preocupar com 20% dessas pessoas. E, portanto, porque é exatamente para combater essas pessoas que nós também temos aqui, digamos que criar esses mecanismos para combater. Ou seja, transpondo aqui para as áreas que nós temos, para a área de ética e compliance, elas verdadeiramente são complementares e reforçam-se. No entanto, elas devem ser comunicadas internamente de uma forma muito clara e de preferência, e este de preferência é realmente muito importante, colocando a ética em primeiro lugar, para reforçar os comportamentos positivos. E por isso era muito importante, porque realmente há diferenças muito grandes entre isto. A compliance trata da lei, seja soft law, seja law, hard law, a ética trata de valores, a compliance trata do que tem que ser feito e a ética é como é que fazemos o negócio, portanto a compliance trata realmente de regras em cada situação, a ética fala de valores e de julgamentos que são sempre individuais. Na compliance estamos a falar de preto e branco, na área estamos a falar sobretudo dos cinzentos e muitas vezes dos grandes cinzentos, e na compliance estamos a falar de punição, enquanto que realmente na ética estamos a falar da promoção. Há, portanto, aqui distinções claras entre estas duas áreas, independentemente de elas nas empresas estarem juntas ou separadas na mesma direção, não é claro, nem há sequer a melhor prática disto, as empresas têm formas de organização muito diferentes, mas é importante para os colaboradores percepcionarem que há estas diferenças entre ética e compliance. Claro que há também muitas coisas em comum e, sobretudo, em alguns temas, as sinergias devem ser reforçadas. Enfim, congratulo-me imenso por ouvir este tema do whistleblowing, portanto, a AIM vai fazer, como acabamos de ouvir aqui, uma conferência que provavelmente será uma excelente conferência e muito oportuna realmente por causa da diretiva do whistleblowing e, portanto, como podem ver, o tratar o speak-up. E esta questão, que é uma questão muito complexa, que é se harmonizamos ou não os diferentes canais. E, portanto, nós temos, eventualmente, numa empresa, vários canais, das matérias financeiras, do branqueamento de capitais, do assédio, enfim, e se devemos ou não devemos ter um único canal para todos os temas, ou se vamos manter uma panóplia, e enfim, com esta profusão de legislação, quer seja hard ou soft, que vamos continuar a ter, é um tema de reflexão. Como é que nós vamos harmonizar, e portanto eu pus aqui harmonizar entre aspas, os canais, ou o canal de report, ou os diferentes canais de report. Também é muito importante para que os colaboradores e a própria organização, quer interna, quer externamente, conheçam muito bem o modelo de governo da ética, por um lado, que tem papéis completamente diferentes do modelo da gestão da ética. E, portanto, se realmente nós tivermos estes dois modelos, portanto, estes dois frameworks entrelaçados e bem sinalizados, bem comunicados, realmente vai ser possível relatar regularmente o desempenho ético da organização, por um lado, e estabelecer uma cultura de ética madura e sustentável ao longo do tempo e não ser, digamos, um one-shot de atividades relacionadas com a ética. Enfim, então,
para mantermos esta cultura e ética madura, temos que também lembrar-nos, ou enfim, ter a percepção de que a cultura e ética é composta por 3 grandes elementos que se reforçam, relacionam e se sobrepõem. Tem a ver com o programa de ética. Naturalmente, o programa de ética tem parte do código e do regulamento. Muitas organizações têm códigos de ética e não têm regulamentos. Enfim, já vi muitas instituições sem qualquer tipo de regulamento, mas, portanto, o código de ética e regulamento, a formação, o canal de denúncias, o Ethics Office, e, portanto, esta parte também vou chamar daqui a pouco a ética formal e o sistema formal, mas depois também os valores éticos que estão no dia-a-dia e claramente depois a liderança. E, portanto, estes 3 elementos reforçam-se mutuamente e são eles que vão duradouramente proporcionar uma cultura ética e que têm que ser trabalhados nas suas diferentes vertentes. E, portanto, o Código de Ética é efetivamente um primeiro passo deste sistema formal num processo que é um processo que tem um alvo individual e um alvo coletivo e que ele é um processo gradual de melhoria contínua, onde eu tenho que informar sobre o código, explicar, aderir, agir, medir e continuar, e só assim é que eu vou ter, digamos, uma cultura e uma gestão da ética bastante mais madura. Obviamente, o Código de Ética é um primeiro passo apenas. E estes passos alimentam realmente o que nós chamamos, é uma outra forma de ver aquele triângulo, o sistema formal e o sistema formal. Neste momento eu trago-vos isto exatamente para salientar que, apesar do sistema formal ser crucial e toda a sua componente do sistema formal, o sistema informal é o dominante nas organizações. E como ele é o dominante, nós temos que lhe dar também um relevo muito importante, porque não são as organizações que tomam decisões sobre ética. As escolhas são feitas por pessoas concretas e, portanto, são essas pessoas concretas que vão fazer boas ou más práticas. E, portanto, há eventualmente um conjunto de fatores que facilitam a ocorrência das más práticas. Muitos de vós provavelmente conhecem este, também muitas vezes chamado o triângulo da fraude, que é quando é que ocorrem más práticas? As más práticas ocorrem sobretudo quando há, em primeiro lugar, uma oportunidade. Isto parece a verdade lá para Alice, mas é verdade. As coisas só acontecem se puderem acontecer. E, portanto, há aqui umas circunstâncias que permitem a realização da ação. Claramente, isto é onde a compliance tem o seu papel crucial. Criar um conjunto de mecanismos para evitar que estas oportunidades aconteçam. E, portanto, isto é claramente um papel importantíssimo da área da compliance. Mas as más práticas também ocorrem, e já agora ainda, só para vos dizer, que naquele estudo de 2018, e que agora vamos ter, repito, daqui a um mês, os resultados, Portugal foi o país onde menos reportaram as más práticas observadas. E, portanto, isto significa que, eventualmente, os canais e a compliance e os canais de report ainda não estão bem alinhados, porque, efetivamente, nós, enquanto portugueses, também não temos cultura de reportar, mas realmente reportamos muito menos, que foi o país do estudo inteiro que menos reportou. Depois, também acontecem más práticas quando há incentivos e pressões, naturalmente. E esses incentivos, quer sejam vantagens, quer sejam forças percebidas, exercidas ou percepcionadas, elas são claramente algo que tem a ver com as chefias. E dizemos isto porque, por exemplo, também neste estudo, e numa das perguntas que se faz, que é quais são as pressões sentidas com o intuito de agir de forma pouco ética, as 5 principais são pressão em termos de tempo, falta de recursos, cumprir as ordens do patrão ou da chefia, cumprir objetivos ou prazos empresariais irrealistas e foi impedido para cortar caminho. Portanto, claramente isto são as chefias que pressionam, não são os chefiados, e portanto aqui é preciso realmente que as lideranças tenham consciências destas pressões. E por fim, e portanto, se nós juntarmos a oportunidade, a pressões e a racionalização, e aqui a racionalização, digamos, o nosso colega Bruno vai falar muito daqui a pouco
pouco e vai, enfim, falar muito desta questão da justificação, do porquê é que nós justificamos. Isto tem a ver com a pessoa concreta, independentemente de quem seja a pessoa, seja Sofia ou não seja, porque nós gostamos todos de ser boas pessoas e, portanto, nós arranjamos ser uma racionalização. Toda a gente faz isso, não estou a prejudicar ninguém, estou a ajudar alguém, não é um problema meu, cada um trata de si, faço pela minha família, não sei, não sabia de nada, e há, portanto, realmente nós, se tivermos aqui estas três fatores juntos, enfim, é certo que vai haver uma má prática. E, portanto, nós temos que tratar e lidar na gestão da ética nas organizações com nestes três ângulos. Até porque as más práticas são maioritariamente, as más práticas observadas estão maioritariamente sobre o tratamento das pessoas. Reparem, se nós formos aqui a ver, nós temos um conjunto de coisas que eu sinalizei aqui a cinzento, que são as más práticas observadas neste estudo do IBE, que são passíveis de gestão com procedimentos e, portanto, quer as auditorias, quer a área de compliance, deverão arranjar mecanismos para evitar, digamos, todas estes temas. Depois nós temos aqui uns temas que são intermédios. É evidente que neste momento, por exemplo, o assédio já está regulado. Nesta altura em Portugal não havia ainda, a legislação não estava aí, tinha acabado de sair, mas ainda não estava implementada, mas, sobretudo, nós estamos a falar de más práticas relacionadas com tratamento inadequado, comportamentos abusivos. E, portanto, aqui a grande questão da ética, e esta é mais da ética e não é da compliance naturalmente, é como é que nós vamos gerir questões ligadas a comportamentos inadequados de pessoas, como é que nós promovemos, digamos, atitudes que combatam ou que não permitam que haja isto. E porque este processo de tomada de decisão tem a ver exatamente com o reconhecer estes aspectos éticos. Portanto, quando nós vamos tomar uma decisão, seja o que for, boa ou má decisão, nós temos que reconhecer os aspectos éticos, nomeadamente analisar as implicações, os implicados, os direitos e os deveres de quem está envolvido. Depois temos que arranjar formas, mecanismos, estruturas para qualificar a situação. Enfim, não vamos agora entrar em detalhes como é que nós podemos qualificar a situação. E só depois de reconhecer e avaliar é que verdadeiramente surge o momento ético. Aliás, ainda falta aqui um passo intermédio, que uma coisa é decidir, outra coisa é atuar. Enfim, não é bem ainda a mesma coisa, ainda poderá aqui haver um passo intermédio. Mas realmente o processo de tomada de decisão é muito importante que nós, mais uma vez, estejamos atentos a tudo que está à nossa volta. E por isso, para apoiar as empresas, é necessário, eu diria que é obrigatório, é urgente criar espaços para falar sobre ética regularmente. E esta é, digamos, a principal mensagem que eu vos queria deixar. É muito importante falar de ética regularmente por vários motivos. Eu trago-vos só aqui 3, mas porque também há mitos. E, por exemplo, porque há aqui um grande mito que aparece ser ético não é fácil e por isso é preciso falar regularmente. As decisões éticas muitas vezes são complexas. Raramente vem com uma decisão, olha, temos aqui uma questão ética, vamos lá tratar dela. Se isso acontecer, nós eventualmente vamos tratar convenientemente da questão, vamos invocar os nossos valores, vamos invocar, enfim, os valores empresariais, vamos pensar nas coisas, mas muitas vezes uma decisão não vem com esta red flag, com esta bandeirinha. E o que acontece é que muitas vezes nós nem percepcionamos o tema como uma questão ética. Enfim, muitas vezes eu estou a ver um 6, o outro está a ver um 9, e ambos estamos a ver coisas completamente diferentes e entramos aqui muitas vezes em antagonismos porque não estamos a ter a mesma perspectiva. Portanto, não é assim tão fácil, nós precisamos de ter várias perspectivas e por isso temos que falar sobre ética. Também temos que falar sobre ética porque as más práticas não são apenas fruto das maçãs podres, também são fruto das maçãs podres e é muito importante sinalizá-las e, enfim, retirá-las, pescá-las cirurgicamente, mas muitas vezes também as más práticas ocorrem fruto do contexto.
O group thinking é algo também muito importante e que tem que se dar muita relevância quando estamos a falar de ética, e muitas vezes também nós não estamos cientes ou não estamos absolutamente conscientes das questões relacionadas com os ambientes multiculturais, sobretudo em empresas multinacionais que têm pessoas de muitas culturas, e portanto também aqui nós temos que pensar um bocado e falar sobre todas as questões éticas. Depois, claro, enfim, aquela tradicional básica que não vale a pena insistir, mas que temos que insistir, enfim, que é, não bastam os programas de ética e, portanto, digamos, a exemplaridade é o mais importante de tudo, mas também o dia-a-dia. Portanto, o dia-a-dia é o exemplo para que não haja digamos, esta disfunção entre o talk e o walk, onde não haja esta dissonância, não haja efetivamente coerência entre o que se diz e o que se faz. E por isso, eu diria, usando duas metáforas da gestão e sobretudo da gestão da ética, que a ética seria fácil de gerir e tratar das éticas se isto fosse como uma viagem. Se nós tivermos uma viagem de comboio, apesar de tudo, nós vamos ter uma viagem relativamente tranquila, porque sabemos para onde vamos. Se tivermos uma viagem num veleiro, é uma viagem com certeza que nos dá muito mais gozo, muito mais prazer, muito mais interessante, eventualmente, mas tem também as suas perplexidades. No comboio nós sabemos todos para onde vamos. No mar precisamos ter em conta diversas variáveis e ajustar. Por mais que nós nos preparemos com todos os métodos de navegação possíveis para fazer esta viagem, que é gerir a ética, nós precisamos de ter em conta muitas variáveis e, sobretudo, e agora, enfim, cada vez mais neste momento, precisamos de reconhecer a imprevisibilidade e a vulnerabilidade. E essa imprevisibilidade e a vulnerabilidade entrou-nos pela porta dentro, sem bater à porta, exatamente com a pandemia. E por isso, para terminar, eu queria vos deixar aqui só uns resultados parciais deste inquérito que fizemos imediatamente após o primeiro confinamento, entre maio e julho de 2020, onde nós perguntamos às pessoas se tinham mais desafios, e as pessoas sim, disseram que tinham tido mais desafios. E os desafios foram sobretudo relacionados com a família. As pessoas com responsabilidade de gestão, aliás, dos 3 principais desafios, 2 estão relacionados com a família, no caso das pessoas que terem responsabilidade de gestão, e depois tem a ver com a equidade de tratamento com os colaboradores, e as pessoas sem responsabilidade de gestão também deram dar prioridade à empresa ou à família, portanto um tema relacionado com a família, também a equidade de tratamento entre colaboradores, e portanto é um tema muito relevante que se manteve na pandemia e provavelmente e que se continua, mas depois também, enfim, cumprir regras e hierarquizar os valores, como por exemplo a privacidade ou a segurança, foram os desafios éticos identificados como mais importantes durante a pandemia. O que tornou difícil a resolução dos desafios foi a complexidade, a incerteza, a insegurança, a impreparação. O trabalho entrou em casa e a casa entrou no trabalho e, portanto, isso realmente foi extraordinariamente difícil, mais para uns do que para outros, e, portanto, todos já ouvimos dizer que a pandemia é muito, não é nada homogénea, é heterogénea, e, portanto, aqui realmente entrou em casa, as pessoas são muito diferentes, é muito assimétrica, foi muito assimétrica, o impacto da pandemia foi muito assimétrica, e, portanto, e também basicamente, e enfim, continuando, que o que tornou difícil foi decidir sem regras. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar com a ética, nós temos às vezes que decidir sem regras, muitas vezes onde não há ainda não se chegou à legislação, nem certeza, e enfim, usando aqui, digamos, um grande poeta, que a coisa mais difícil navegar é a vida, não é o mar, e portanto ainda é mais difícil navegar quando nós estamos a usar a ética.
O que ambiente é que se via na organização? Apesar de tudo, também já todos ouvimos falar que não houve só coisas negativas, houve também muitas coisas muito positivas, e realmente, para além do desgaste e do medo de muitas pessoas, há aqui um sinal da ética do cuidado, um sinal muito interessante, que 11% das pessoas afirmaram ter vivido nessa altura um ambiente protetor e compassivo. E isso faz-nos lembrar uma coisa muito interessante que tem a ver exatamente com o que é o cuidar. E esta citação de uma antropóloga americana é muito interessante, porque nos diz que um fémur, o primeiro sinal da civilização foi um fémur. E porquê? Porque alguém cuidou daquela pessoa, abrigou-a, alimentou-a, protegeu-a ao invés de abandonar. E, portanto, este cuidar da pessoa é algo intrinsecamente humano e que nós, enfim, cada vez mais estamos a perceber o quão importante é a ética do cuidado, o quão é importante é cuidar das pessoas se queremos ser, enfim, um mundo verdadeiramente civilizado, que é, penso eu, que temos todos. O que poderia ter sido diferente? Poderia ter sido diferente confiar nas pessoas, dizem as não-chefias, dizem que poderia a liberdade, a flexibilidade e a adaptação, e dizem as chefias que poderia ter sido diferente, comunicar mais, falar e ouvir. Verdadeiramente, o que daqui se pode dizer que poderia ter sido diferente foi ter reconhecido, mas ainda estamos a tempo de reconhecer o valor de uma gestão aberta, transparente e participativa. Para terminar, deixo-vos só, enfim, 4 temas que nós achamos que são os temas que emergem daqui e que têm a ver, o primeiro, que tem a ver com a vulnerabilidade. E, portanto, definitivamente, a vulnerabilidade é um dos temas mais importantes pós-pandemia e do futuro. Conhecer e reconhecer, e, portanto, ouvir, estudar, perguntar quais as vulnerabilidades das pessoas. Nós todos somos, o ser humano é intrínseco por natureza, e, portanto, ainda que cientes que há uns mais vulneráveis que outros, mas, portanto, o tema da vulnerabilidade é muito importante e por isso nós temos que conhecer muito bem cada um dos nossos colaboradores. Depois, naturalmente, estar atento à saúde, sabendo que a saúde não é só o bem-estar físico, a saúde é também o bem-estar mental e o bem-estar social. E, portanto, nós também temos que estar atentos, e se levantas uma série de questões éticas, como é que nós vamos perguntar aos nossos colaboradores como é que eles estão de saúde mental e social, e, portanto, há aqui, digamos, um entrar na intimidade das pessoas que nós temos que gerir do ponto de vista ético, mas que é muito importante conhecer. E depois, a igualdade de oportunidades e o que cada um pode dar em cada momento. A pandemia realmente mostrou-nos que, às vezes, nós não estamos todos, é assimétrica, e eu às vezes posso dar mais num determinado momento e noutro momento não dar, e que isso é muito importante, o gerir do tempo, e claro, enfim, o grande desafio da ética, enfim, não é só de curto prazo, mas de muito longo prazo, naturalmente que também é um desafio muito grande para o legislador, mas como vamos manter e reforçar a cultura ética num ambiente de trabalho híbrido que veio certamente para ficar, eu diria que na maior parte das nossas organizações. Vou passar de imediato, deixando-vos aqui estas referências, ao colega Bruno Ferreira, que nos vai falar de comportamentos. Bruno, vou interromper a partilha para poder entrar. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Boa tarde. Foi de facto muito interessante a apresentação. Tem alguns pontos de contacto com a apresentação que eu me proponho fazer em seguida. Antes de mais, queria agradecer também à AM, ao Abel e à Matilde o convite e a introdução. O facto de ter assistido agora à apresentação da Helena Gonçalves demonstra a oportunidade, não só o interesse, mas também a oportunidade da reflexão que ela fez aqui hoje, em particular
no que diz respeito ao impacto da pandemia e àquilo que ela vai deixar das nossas organizações. Da minha parte, eu queria vos falar aqui hoje sobre Behavioral Biases e o Governo das Sociedades. No fundo, uma apresentação que terá duas partes. Uma parte relacionada com as anomalias comportamentais propriamente ditas e o impacto que algumas delas poderão ter no governo das sociedades e quais são as estratégias que podem ser utilizadas para mitigar esse impacto. E numa segunda parte que aqui também tem mais, no fundo, ligação com a apresentação que acabámos de assistir e que diz respeito à utilização deste nosso sentimento de honestidade ou da nossa autoimagem de honestidade para efeitos de, no fundo, reforçar a aplicação das regras nas organizações, no fundo, fomentar o nível de compliance para as regras internas e também para as regras externas. No que diz respeito ao impacto das anomalias comportamentais, sabemos todos que o modelo subjacente à análise económica tem sido desenvolvido tendo como pressuposto a racionalidade do comportamento humano. Este pressuposto já tem vindo a ser adaptado, em particular através da análise por parte da economia comportamental, que procura incorporar no tal modelo económico a realidade do comportamento humano e, em particular, tendo em conta a natureza humana e as considerações de psicologia e o resultado de diversos estudos empíricos que têm sido realizados. Isto também no que diz respeito ao direito ou à análise económica do direito fez com que exista também um campo especializado e bastante interessante de análise económica do direito sob uma perspectiva comportamental. Este é a meu ver, um dos campos mais interessantes de desenvolvimento na análise económica do direito. Deveria ter também um desenvolvimento, ou seria interessante que também tivesse um desenvolvimento da aplicação na análise jurídica do direito, digamos assim, e não apenas na análise económica do direito, no fundo ver se todos os modelos de pressuposto do comportamento humano e da natureza humana, a partir do qual estão feitas as regras jurídicas, estão alinhados com aquela que é a realidade do comportamento humano, mas o que é verdade é que tem sido a propósito da análise económica de direito, ou no âmbito da análise económica de direito, que esta matéria tem tido um maior desenvolvimento. No fundo, queria-vos falar aqui num conjunto de exemplos de situações em que estas anomalias comportamentais, ou seja, a racionalidade limitada do ser humano pode ter uma influência naquele que é o funcionamento das organizações, em particular das sociedades e sobretudo das sociedades de grande dimensão. Uma das anomalias de que a Helena Gonçalves já nos falou foi o groupthink, não é? Que é aqui a situação em que se verifica que a existência de um grupo coeso tende a tomar piores decisões do que seria o resultado se estivéssemos a tratar de decisões individuais. Aqui a citação é sempre muito interessante, o smart people working together collectively can be dumber than the sum of their brains, e portanto há aqui todo um impacto negativo no resultado das decisões que podem ocorrer em resultado deste bias. Aqui, em termos de exemplos destes comportamentos, eu acho que todos nós que já tiveram experiência
quer a gerir, quer a assistir a reuniões de órgãos coletivos, podem, no fundo, reconhecer aqui alguns destes comportamentos. Em Portugal, então, parece-me que existe até uma tendência cultural para esta verificação, até em resultado da existência de uma tendência cultural para evitar o confronto e, portanto, muito frequentemente há aqui uma procura por parte dos administradores em tentar obter um consenso na decisão e até um consenso antes das reuniões, evitando a que depois, nas próprias reuniões do órgão de administração, por exemplo, as diversas alternativas sejam debatidas de início e não exista já um princípio de consenso, pelo menos relativamente à decisão que seja proferida pelo conjunto ou até pela pessoa de maior grau hierárquico que esteja presente na reunião. Também se verifica na situação em que muitas das vezes, e isto aqui também com alguma preponderância na nossa cultura, existe um papel, digamos assim, mais influente por parte do líder do órgão, e portanto que muitas das vezes seja o líder do órgão a expressar primeiro a sua opinião, o que terá só por si influência na posição que depois vai ser assumida pelos restantes membros, e portanto temos aqui já um conjunto de exemplos de situações em que esta anomalia se pode fazer sentir. Em termos de estratégias para mitigar o impacto do groupthink, temos uma que está bastante na ordem do dia, no âmbito até das discussões a propósito da sustentabilidade e do propósito das empresas. Estou certo que é um dos temas que o Abel Ferreira também irá falar na sua apresentação e, portanto, não há nada como aumentar a diversidade dos membros do órgão social para, no fundo, evitar este pré-alinhamento das decisões e a possível produção de resultados não alinhados com aquela que seria a melhor decisão. E depois há o tema da necessidade de fomentar o debate permanente e o confronto a propósito das diversas alternativas em debate. E, portanto, isto é uma questão cultural, como também já falámos antes, e a estratégia passaria por, no fundo, fomentar a ocorrência mais frequente destes comportamentos. Depois há a anomalia relacionada com o excesso de confiança nas suas próprias capacidades. Muitas das vezes podemos ver como exemplos nos sistemas, até no funcionamento dos sistemas internos, no sistema de controle interno, pode haver este excesso de confiança, porque poderá haver uma tendência para confiar em demasia no funcionamento dos sistemas internos, evitando até muitas vezes o seu escrutínio mais frequente e a sua, no fundo, o seu challenge mais frequente. Depois também aqui uma tendência para considerar que as probabilidades de ganho no âmbito de uma decisão poderão ser maiores do que aquelas que na realidade são as probabilidades que venham a ocorrer, e também o otimismo excessivo sobre os benefícios que podem incorrer ou que podem resultar de um incumprimento das regras, no fundo, neste balanceamento entre uma decisão de cumprimento ou do incumprimento. Aqui as estratégias a implementar para combater os impactos negativos desta anomalia, temos o escrutínio permanente e periódico também de processos e sistemas, no fundo o enquadramento adequado no seio das decisões dos órgãos colegiais, da ordem dos trabalhos e das alternativas à disposição. Uma das estratégias mais interessantes é também esta estratégia pré-mortem
no fundo, que é fazer uma análise perante todas as alternativas à disposição, as alternativas de decisão, fazer uma análise sobre o que é que vai poder correr mal em cada uma delas e evitando assim, ou procurando combater a tendência para, no fundo, ter um excesso de confiança relativo ao outcome das decisões. E deixo-vos aqui, portanto, um conjunto de sugestões práticas sobre como combater o impacto negativo desta anomalia. Temos aqui também o famoso como anomalia relacionada ao famoso confirmation bias, no fundo é a procura permanente de factos que confirmem a nossa opinião e o menor esforço ou a menor atenção para procurar factos que, no fundo, não confirmem a nossa oposição. Nós aqui, pelo menos os juristas, infelizmente, boa parte, ou felizmente, boa parte do método jurídico, não é? O método jurídico, ou seja, um bom advogado, primeiro é-lhe dada uma conclusão na defesa dos interesses do seu cliente e ele tem de procurar os factos que suportam a conclusão a que ele precisa de chegar para defender a posição do seu cliente e defender os interesses do seu cliente. Haverá também um advogado que fará exatamente o mesmo, especialmente caso exista uma contenda ou um litígio judicial e, portanto, diferentemente daquilo a que é o método científico, em que primeiro se analisam todos os factos e a partir dos factos é que se extraem conclusões, na boa parte do trabalho dos juristas é precisamente, no fundo, um pouco o reverso. Primeiro aparecem as conclusões e depois, em seguida, é que se vão escolher os factos. E, portanto, em organizações como os escritórios de advogados, esta é uma das preocupações que nós também temos aqui internamente, é o facto de reconhecermos a existência desta forma de trabalhar por parte dos bons advogados e, portanto, ter a necessidade de internamente, mesmo no nosso funcionamento, dos nossos órgãos, a atenção a que essa é a marca de um bom advogado, digamos assim. Depois, por último, deixar-vos também com uma referência, queria deixar-vos também com uma referência ao endowment effect e à aversão a perdas, ao loss aversion, no fundo que passa por valorizar mais algo que se tem do que algo que não se tem. E, portanto, aqui as perdas têm um impacto psicológico superior aos ganhos que sejam da mesma dimensão. Em termos de, no fundo, apego excessivo ao que se tem e da aversão à perda, quando estamos a falar, por exemplo, de sistemas internos e de procedimentos internos, combate-se esta anomalia procurando fazer revisões periódicas dos procedimentos, comparação com alternativas e benchmarks diferentes, por forma a assegurar de que o apego aos procedimentos e aos sistemas existentes não prejudica a sua atualização e o acompanhamento daquelas que sejam as melhores práticas do mercado. Há também dois bias que são muito interessantes e que são relacionados com este endowment effect, que é o not invented here e o efeito IKEA, e, portanto, tudo isto gera nas organizações uma pouca abertura a desenvolvimentos externos e à evolução que possa existir em termos de melhores práticas e especialmente em situações em que esta evolução não resulte, por exemplo, da aplicação de uma norma legal. Depois, na segunda parte, então, daquilo que vos queria falar hoje, e pegando um pouco nas palavras
que a Helena Gonçalves disse há pouco, de que as pessoas querem ser éticas e têm uma autoimagem de honestidade. Aqui a ideia de algumas sugestões práticas para, no fundo, explorar esta autoimagem que as pessoas têm, no sentido de estabelecer mecanismos ou procedimentos internos ou formas de trabalhar práticas que, no fundo, explorem este desejo das pessoas de se verem, ou a maior parte delas, pelo menos, de se verem como sendo pessoas honestas e, portanto, evitar que as pessoas estejam numa situação em que justifiquem o comportamento inadequado ou comportamento ética ou moralmente reprovável, ou até mesmo o comportamento violador de um dever legal. A tudo isto, Dana Ariely, que é com base em cujo trabalho tenho feito esta análise e tenho aproveitado para implementar na prática nas organizações aquilo que ele chama o fudge factor, que é, no fundo, a capacidade que as pessoas têm para criar justificações, muitas das quais a Helena também nos deu um exemplo na sua apresentação, para conseguirem viver então com esta sua autoimagem de serem pessoas honestas. Uma delas estava precisamente no exemplo que a Helena nos deu no início, que é esta saliência, no fundo é relembrar as pessoas acerca das regras éticas antes de elas darem um determinado tipo de informação. Isto aqui para todo o tipo de formulários ou deveres internos de reporte de informação é particularmente importante e particularmente interessante. Nós temos até na regulação em Portugal alguns exemplos da utilização da saliência como ferramenta para incentivar o compliance e no fundo o fornecimento de informação adequada. O exemplo disso são os formulários do Banco de Portugal para efeitos da autorização dos administradores junto do Banco de Portugal. A primeira mensagem que é incluída nesses formulários tem precisamente que ver com esse dever de fornecer informação verdadeira e quais as consequências que podem surgir do incumprimento desse dever e, portanto, esse é um bom exemplo de aplicação deste tipo de ferramenta no sentido de incentivar os comportamentos adequados. Depois, existe também evidência de que quanto maior a distância, quer temporal, quer cronológica, quer mesmo geográfica, exista entre o incumprimento das regras e o efeito que esse incumprimento possa ter, quer em termos de pessoas que irão sofrer os efeitos desse incumprimento, que não estejam até geograficamente ou culturalmente mais distantes desse comportamento. Esse distanciamento, essa distância pode ter como efeito incentivar um maior incumprimento. O exemplo disto que é dado frequentemente é, por exemplo, a situação da manipulação da LIBOR, da taxa de reporte, e, portanto, as situações em que não era tão direto ou evidente qual o impacto que tinha na prática essa situação de manipulação, será um dos exemplos de uma situação em que se criou o incentivo para um dos incentivos para esse incumprimento. E, portanto, a forma de combater este sentimento de distância é precisamente tornar mais visíveis os efeitos do incumprimento e, portanto, por exemplo, numa organização, em termos de formação, demonstrar, por exemplo, qual é o impacto
que o incumprimento de uma determinada regra pode ter ou para os clientes, ou para os consumidores, ou para a própria organização, no fundo, para tornar mais evidente o efeito que o comportamento da pessoa poderá ter. Depois, para também não roubar muito tempo ao Abel Ferreira, falava-vos só rapidamente de outros dois exemplos. Um exemplo que é o moral licensing, ou o licenciamento moral, para situações em que as pessoas terão uma maior tendência para incumprir as regras se acharem que existem outras pessoas que, por exemplo, estão a ter que são responsáveis por fazer esta análise ética. Existem até estudos empíricos que têm demonstrado que a divulgação da existência de conflitos de interesse tem tendência para levar a que os consultores de investimento tenham menos dúvidas éticas quanto a fazer recomendações não parciais, e portanto aqui é a ideia de que tendo sido cumprido este dever que estava a cautelar esta consideração ética, já não haverá muito mais a fazer por parte da pessoa e, portanto, o seu comportamento será, por assim dizer, mais livre. Existem outros dois exemplos também muito rápidos, e que é o enfoque nos primeiros passos. Isto é muito importante, é claro, internamente nas organizações, por forma a que as organizações não sejam, digamos assim, ou não deixem passar pequenos incumprimentos, porque depois também existe este snowball effect e, portanto, passa a existir uma maior desinibição para o incumprimento das regras se não existir um enforcement e uma sanção para os pequenos incumprimentos. Por último, existe aqui também a alteração ou a alteração de natureza das considerações morais quando são tidas no seio de comportamentos de órgãos coletivos. Aqui a cultura organizacional e as normas sociais têm um efeito na própria probabilidade de incumprimento das regras e, portanto, é o walk não é só o talk the talk, mas é preciso o walk the walk, e, portanto, aqui quando existe não só quando as pessoas não só veem que outras pessoas estão a incumprir as regras, mas também quando pensam que o incumprimento generalizado das regras também é algo frequente, isso também tende a incentivar, e, portanto, uma estratégia que deve ser adotada é precisamente fazer ver às pessoas, quando esse seja o caso, de que as regras estão a ser cumpridas por boa parte das pessoas. Um exemplo muito interessante da utilização deste instrumento foi feita pelas autoridades tributárias no Reino Unido, e o que elas fizeram basicamente foi, naquelas cartas em que era feita uma notificação para pagamento de impostos que estavam em falta, passou a incluir-se informação acerca do nível de cumprimento dessa regra, demonstrando que a maior parte das pessoas pagava os seus impostos e nas cartas em que essas notificações tinham esta referência havia um aumento do nível de compliance e de pagamento posterior dos impostos que estavam em falta, e quanto maior local, mais próxima, quando esta informação era mais próxima do local onde era residente a pessoa a quem estava a ser dirigida a carta, maior era o nível de compliance. E, portanto, queria deixar-vos só aqui hoje com estes exemplos de situações. Para quem estiver interessado, poderá então consultar também estes livros
que são as referências básicas e a partir das quais depois podem explorar todo um manancial de investigação que é bastante interessante, em particular o livro mais recente, o Noise, que também tem, para aqueles que sejam juristas, que também tem conclusões bastante interessantes sobre o funcionamento do sistema judicial. Não me alongando mais, passo então a palavra ao Abel Ferreira para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Eu quero aproveitar para agradecer muito à Helena Gonçalves e ao Bruno Ferreira, não só as excelentes apresentações que acabaram de partilhar connosco, respectivas intervenções, mas também, igualmente, a forma imediata como acederam ao nosso convite para estarem aqui connosco neste final de tarde. E também, na medida em que esta é a última conferência, o evento que encerra a Semana Mundial do Investidor em Portugal esta semana, é devido a uma palavra à CMVM, que nos convidou a participar. Somos, aliás, parceiros fundadores desta iniciativa em Portugal, e é com muito gosto e muita honra que a AEM continua, ano após ano, a participar nesta iniciativa tão importante para os investidores, mas também, igualmente, para as empresas. Eu vou partilhar agora a minha tela e, no fundo, partilhar convosco meia dúzia de ideias muito rápidas que, de alguma forma, procuram, mais do que concluir sobre aquilo que a Helena e o Bruno, muitíssimo melhor do que eu poderia fazer, já referiram, de alguma forma, e talvez isto pudesse ter sido feito no início, mas pareceu-me que fazia mais sentido no final, de alguma forma explicar as razões que levaram à escolha deste tema para esta sessão. Porque, na verdade, estes temas não são totalmente evidentes neste tipo de sessões e neste tipo de contexto, ainda que, como a Helena há pouco já referiu muito bem, se calhar devessem passar a ser, e esse é também um pouco o nosso objetivo, quer nesta partilha direta que fazemos com todos vocês, como também depois com a partilha em diferido que temos realizado sempre com muito sucesso relativamente a estas nossas sessões, conferências e seminários. Ora bem, as minhas notas são principalmente sobre informação, risco e reputação, mas não são exclusivamente, porque aquilo que eu vou tentar fazer na realidade é, de algum modo, não direi a quadratura do círculo, mas fechar o círculo relativamente àquilo que já aqui ouvimos e também em relação ao aspecto que me parece muito importante da praticabilidade que, de facto, está subjacente a estes temas e como eles vão ser crescentemente importantes para as empresas e como, na verdade, as empresas podem também tirar partido das oportunidades que resultam da existência destes temas. E por isso, muito brevemente, dar-vos uma primeira nota, que é uma nota de contexto. Em que contexto é que nos encontramos hoje quando estamos a discutir estes temas? Bom, estamos numa situação de um papel crescente e central da avaliação ESG na obtenção de capital, investimento e financiamento, peço desculpa, de crescente interesse e visibilidade pública de todos os temas relacionados com sustentabilidade e ESG, o que, por um lado, é causa e, por outro lado, é também consequência, simultaneamente, do compromisso político, da ação política e do foco dos investidores relativamente ao tema das mudanças climáticas e ao crescente interesse no que respeita aos riscos de sustentabilidade. Daqui resulta uma constante mudança e multiplicação, aliás, em jeito de avalanche permanente do quadro legislativo e regulamentar relativo a estas matérias, mas também a matérias conexas. E, no geral, as empresas vão ser confrontadas, já estão a ser, mas vão ser muito mais confrontadas com um muito maior e mais intenso escrutínio público relativamente à sua atuação, por exemplo, no que respeita a maiores exigências públicas de transparência organizacional e comportamental, por exemplo, quanto à expressão pública
dos comportamentos éticos que promovem e concretizam nas organizações, por exemplo, também quanto ao maior risco, que é também um risco de maior litigância, de não compliance num ambiente que é um ambiente de sobrepeso regulatório, mas que não é só de sobrepeso, é também um ambiente de regulação e legislação, muitas vezes de conteúdo muito dificilmente conhecido e de muito difícil apreensão. Não foi por acaso que neste contexto, em 2020, Larry Fink, o CEO da BlackRock, identificou o risco climático como risco de investimento. Ele tem, aliás, em sucessivas cartas dirigidas aos CEOs das empresas com quem a BlackRock trabalha e nas quais investe, insistido nos últimos anos relativamente à importância do tema das mudanças climáticas e dos riscos que lhes estão associados. E, portanto, como este, eu poderia dar-vos dezenas, ou se calhar já centenas de outros exemplos, todos a contribuir para percebermos que a competitividade das empresas na atração de capital e de investimento vai estar muito dependente da atuação que as empresas tiverem, e quando digo atuação quer dizer dedicação e na verdade quer dizer reputação relativamente aos modos e aos resultados ESG, ambientais, sociais e de governação da sua atividade. Felizmente, e isto é verdade em termos gerais, é o que a literatura indica, e é igualmente verdade, e principalmente verdade no caso português e em especial em relação às empresas cotadas portuguesas, as empresas têm sido os grandes catalisadores desta revolução da neutralidade carbónica, acolhendo o tema ambiental em todas as dimensões da sua prática e em particular na cultura organizacional de cada um. É evidente que existem novos desafios ao virar deste ano, que não vão estar apenas no tema das mudanças climáticas, mas vão passar a estar igualmente com muito maior ênfase nos aspectos sociais e na produção de dados e de reporting ESG. E quanto ao primeiro, paradoxalmente, mas se calhar naturalmente, a pandemia forçou as empresas a um processo de adaptação que teve também reflexos no apoio aos seus colaboradores e, em muitos casos, incontornavelmente no apoio aos seus fornecedores. E relativamente ao segundo aspecto, o do reporting, ao qual ainda irei voltar, não devemos menorizar os custos, o esforço e as dificuldades que vão colocar-se às empresas, designadamente às de menor dimensão, que também vão ser abrangidas por obrigações de reporting muito exigentes, durante toda esta fase de transição, em especial no que respeita ao cumprimento das novas regras legais, que são, quer em quantidade, quer em complexidade, resultado e espelho, mais uma vez, de uma atuação que eu não tenho receio de qualificar como pouco sensata da Comissão Europeia. Ora bem, mas o que é que isto tem a ver com ética? E foi por aí que começámos com a apresentação da Helena Gonçalves. Bom, tem em primeiro lugar a ver com uma pergunta para a qual julgo que ainda ninguém terá resposta, mas cuja resposta irá ser conhecida em breve. E a pergunta é saber se depois da pandemia a ideia que temos sobre o papel das empresas na sociedade se alterou de algum modo fundamental, em particular no que respeita à hierarquia entre stakeholders e shareholders. Esta discussão não começou com a pandemia, ela foi reavivada designadamente pela declaração da Business Roundtable ainda antes do início da pandemia, mas é evidente que a pandemia veio trazer uma maior intensidade a essa reflexão sobre o papel das empresas na sociedade e perante a comunidade e, portanto, esta é uma pergunta, e é uma pergunta, ela própria parece-me que com contornos éticos evidentes, que aguarda ainda uma resposta e a que apenas a realidade e não as nossas cogitações poderá responder. O que sabemos é que todas as empresas são regidas por um conjunto de valores, por uma cultura, e é essa cultura, são esses valores que explica a sua atuação cotidiana e o modo como assumem as suas responsabilidades para com todas as partes interessadas nos seus processos, nos seus produtos e nos seus serviços. Aquilo que também me parece que é igualmente claro nesta altura, e temos tido muitos CEOs de empresas portuguesas
e em particular CEOs de empresas cotadas, a refletir isso mesmo publicamente, é que as responsabilidades de cada empresa vão muito para além do mero cumprimento das regras legais, ainda que elas tenham que ser cumpridas, mesmo quando exorbitantes e inúteis, ou o acolhimento de meros procedimentos comportamentais ou do exclusivo interesse dos acionistas, antes de vendo essas responsabilidades de cada empresa corresponder a um desígnio ou propósito determinado. A responsabilidade da empresa é, portanto, uma responsabilidade ética. E por essa razão, as suas escolhas devem ser também determinadas por um conjunto de valores intrínsecos a preocupações éticas, padrões éticos e não exclusivamente em virtude de constrangimentos económicos. Relacionando isto com o comportamento sustentável e com a sustentabilidade /ESG, que vai dominar claramente os próximos anos de toda a nossa reflexão e atuação, o comportamento sustentável é também, por natureza, um comportamento necessariamente ético. Num contexto de negócio, os padrões éticos, no fundo, comunicam as expectativas relativamente à empresa, designadamente sobre como os colaboradores devem agir quando confrontados com decisões que põem à prova os seus valores e os valores da organização. A Helena e o Bruno detalharam muitíssimo bem esses aspectos, mas também sobre o modo como as empresas pretendem ser percepcionadas pelos seus stakeholders externos. E por isso, o adequado comportamento ético e sustentável contribui para o reforço da reputação da empresa, ou seja, o modo como os seus valores, a sua estratégia, os seus comportamentos influenciam a percepção dos observadores, quer sobre a empresa, quer sobre as suas marcas. A reputação é possivelmente o intangível com mais valor de uma empresa. É, por exemplo, em muitos casos, a reputação que ajuda a explicar a diferença entre a capitalização bolsista de uma empresa cotada e o valor dos seus capitais próprios. E como dizia avisadamente Warren Buffett, a reputação é algo que pode demorar 20 anos a construir, mas que se arruína facilmente em 5 minutos ou menos, e temos tido no passado casos absolutamente evidentes de que assim é. Ora, continuando a procurar trazer elementos para concatenar no final num quadro lógico e suficientemente abrangente, na empresa também podemos dizer que as relações são regidas fundamentalmente por relações de troca, por interações entre partes interessadas. Estas relações de troca estabelecem-se naturalmente com intenções recíprocas, num ambiente de trocas permanentes, e, portanto, a confiança entre as partes é absolutamente fundamental para que estas relações possam desenvolver-se e ter sucesso. O que significa que o papel da ética na empresa está também necessariamente associado à construção de relações de confiança, que têm que ser elas próprias necessariamente pautadas por princípios éticos comuns que são essenciais a estas relações de troca. E em relação à confiança, a literatura também mostra que a ausência de confiança normalmente contribui para o aumento dos custos para as empresas e que a presença da confiança dentro da empresa, mas também relativamente ao exterior, contribui não só para a redução dos custos, mas para o aumento da produtividade e, naturalmente, também para o aumento dos resultados. Há, portanto, aqui uma correspondência bionívoca. Sem comportamentos éticos não há confiança, sem confiança as relações éticas não se desenvolvem em pleno e a sustentabilidade da empresa pode ficar comprometida. E assim, num contexto em que o acesso ao capital no setor privado vai ficar progressivamente mais difícil para aqueles que se encontrem ausentes de um alinhamento total com as melhores práticas de sustentabilidade, os riscos que estão associados aos fatores ESG ganham uma expressão de muito maior importância. Os riscos ambientais em particular, designadamente os riscos físicos, os riscos de transição, os riscos de litigância, ainda não comuns em Portugal, mas que começam a ser comuns noutras geografias, carecem de ser devidamente identificados e carecem de ser cobertos por planos que permitam a sua antecipação e a sua mitigação. Este exercício é, aliás, particularmente importante no caso português, em que a generalidade das empresas está maioritariamente exposta a setores com riscos ambientais elevados, e também temos tido testemunho disso
numa prática de uma forma quase diária, relativamente, por exemplo, àquilo que se passa com o aumento dos preços da energia, que eram, aliás, inevitáveis e que eram antecipáveis face a uma revolução verde que passa necessariamente pela alteração dos sistemas de energia nos quais temos baseado a nossa atividade económica. E, simultaneamente, este exercício indispensável de compilação de riscos, de potenciais impactos, de probabilidades de ocorrência estimadas, alavanca também a sustentabilidade da empresa e, através da comunicação desses mesmos riscos, a respectiva reputação. Obviamente, esta é uma visão holística, uma visão em que as administrações reconhecem a evidente importância dos aspectos éticos de reputação e a sua importância para a construção de uma reputação de maior sustentabilidade, e as administrações, ao fazê-lo, obviamente têm consciência que a ética e os negócios não só podem e devem coexistir, como a atuação de acordo com padrões éticos torna a empresa mais competitiva e mais sustentável no longo prazo. As empresas, obviamente, têm procurado institucionalizar a ética de diversas formas, através da criação de estruturas, políticas, procedimentos, criando o sistema formal de que a Helena também teve a oportunidade de nos falar, mas parece-me que, de algum modo, a pedra basilar, ou uma das pedras basilares do alinhamento estratégico ético, é a comunicação interna, a comunicação externa, dando visibilidade ao propósito e à cultura organizacional e relacional da empresa, através de divulgação de informação, necessariamente rigorosa e atempada, aos vários stakeholders. E, neste sentido, a comunicação, entendida de forma estratégica, constitui um pilar fundamental da construção de uma identidade ética da empresa e da comunicação da ética, da reputação e da sustentabilidade da organização. Em conclusão, a identidade ética da empresa assenta, entre outras confluências, no alinhamento ético entre os comportamentos e a imagem da organização. A concretização dos padrões éticos permite à empresa construir uma reputação de credibilidade, a qual vai ser importante, se não indispensável, nas situações de crise, designadamente para permitir que a organização receba apoio da comunidade e mantenha uma percepção positiva sobre a sua atuação, assim evitando a escalada de danos reputacionais. E, em particular, num ambiente ESG, é essencial que a empresa conheça não apenas aquilo que é a importância da reputação organizacional ética para as suas partes interessadas e principais públicos-alvo, mas é igualmente importante que, através da comunicação, a empresa consiga consolidar um posicionamento que espelhe o seu comportamento ético permanente. A comunicação da ética, obviamente, lá para Alice, deve ser estrategicamente planeada, proativa e não reativa, por exemplo, apenas em situação de crise. E é com este ponto que eu tento fechar o círculo, o reporte de informação sobre sustentabilidade e ESG, que é incontornável porque vai ser obrigatório para todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta nossa sessão, o reporte de informação sobre sustentabilidade e ESG pode constituir, a breve trecho, o melhor canal para veicular informação sobre os valores éticos e comportamentos da empresa. Ou seja, o reporte de informação vai passar a incidir, se não principalmente, de forma muito intensa, sobre a matéria da informação não financeira, e esse é também um espaço para a construção de uma reputação de credibilidade e para a manifestação exterior de um posicionamento ético. E é por aí também que, de algum modo, nos pareceu justificada a realização desta nossa sessão, fazendo aqui uma ligação entre temas, se calhar à partida não absolutamente evidente, mas que eu procurei ilustrar neste slide final. O símbolo da AM está ali no meio do slide, não para transmitir uma imagem de vaidade, mas para transmitir uma imagem de total disponibilidade. Ou seja, aquilo que temos procurado fazer, e esta sessão
é também um exemplo dessa nossa postura e dessa nossa disponibilidade permanente e total, é procurar funcionar como um hub essencial sobre o mercado de capitais, sobre a governance e sobre a sustentabilidade para as nossas empresas associadas, em primeiro lugar, mas também, naturalmente, para todas as partes interessadas que nos acompanham nestes temas do mercado e agora da sustentabilidade, que é o tema inevitável a que todos temos que nos dedicar nos próximos anos. Muito obrigado pela minha parte. Vou interromper o compartilhamento da tela e passar a palavra à Matilde Pérez. Muito obrigada, Abel. Estava aqui com um problema técnico. Vamos então à parte das questões. Peço à audiência as questões que possam ter para colocarem na caixa Q&A aqui do Zoom, por favor. Tenho uma questão para o Abel. Ainda que o reporte passe a ser, sobretudo, não financeiro, como se mede a ética? Bom, a medição da ética, tratando-se de um intangível, será muito difícil, quando não impossível em si. Mas aquilo que vai acontecer, designadamente em matéria de reporte não financeiro e de reporte de sustentabilidade, que vai ser uma exigência de reporte mais ampla e muito mais abrangente relativamente à vida e à atuação da empresa, em comparação com um mero reporte de informação não financeira, o que vai acontecer é que será muito mais possível e muito mais fácil ler nas entrelinhas. O que significa que a comunicação estratégica ética ganha uma importância muitíssimo maior e é dessa forma, parece-me, que deve ser também encarado esse reporte sobre a sustentabilidade, numa lógica de reporte, veiculação de informação, comunicação, visibilidade a procedimentos, comportamentos e padrões éticos que estão subjacentes à atuação ambiental, social e de governação de cada empresa. Noto, por exemplo, e sendo muito breve porque estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas noto, por exemplo, que aquilo que, em termos regulatórios, vai provavelmente ser consagrado em matéria de due diligence nas cadeias de valor e nas cadeias de fornecimento, vai, obviamente, trazer uma dimensão ética extremamente e particularmente intensa para o reporte e as obrigações de informação e de comportamento que as empresas europeias vão ter de acolher na sua atuação cotidiana. E, portanto, não sei se existirão matemáticos, economistas com a capacidade de desenvolver métricas específicas para a medição da ética, eventualmente a Helena também poderá ajudar-nos nesse ponto, mas se isso não existir, do ponto de vista direto, existirá com certeza na capacidade de leitura implícita daquilo que a informação divulgada pelas empresas vai passar a revelar de forma muito mais evidente. Não sei se a Helena quer acrescentar algum ponto em relação a este tema. Sim, eu acrescentaria, se me permitissem, porque realmente todos esses temas que esteve a dizer já são, aliás, temas bastante antigos, dado que o reporte financeiro, da maior parte das grandes empresas, o reporte não financeiro, já se faz há muitos anos, nomeadamente o Global Report Initiative já tem há muitos anos indicadores de ética, especificamente, que para além de todos os indicadores da parte ambiental, social, de governance e todos os outros. Agora, a ética em si pode-se medir, felizmente pode-se medir
o desenho ético da organização e não necessariamente das pessoas. E há um conjunto de indicadores que podem ser medidos, como, por exemplo, que têm que ser lidos em conjunto, portanto, não há um indicador, isso não há. Agora, há múltiplos indicadores que podem ser lidos. Por exemplo, o número de comunicações. O número de comunicações alto ou baixo em si não é um indicador. Porque se eu acabar de fazer, por exemplo, um curso de formação sobre a necessidade de speak up, eventualmente o número de denúncias ou de reportes vai aumentar. E, portanto, um número grande de reporte não significa necessariamente que a empresa não tenha pessoas com ética. Pelo contrário, até pode ser que há uma cultura de speak up muito forte e que, portanto, é bom todos estarmos atentos. Isso significa que a empresa investiu numa cultura de reporte internamente, aliás, que é certamente um dos temas que vão falar por causa da iniciativa do whistleblowing, de incentivar o speak up. E isso é claramente um dos indicadores que devem ser medidos, sinalizados e reportados interna e externamente. Mas há muitos outros. O número de vezes, o número de formações por ano para as pessoas, formação que pode ser específica, formação que pode ser transversal, o número de cursos, quantidade de pessoas, 100% ou menos que 100% que teve essa formação, surveys internos sobre o que é que as pessoas consideram que está a ser feito e sobre, nomeadamente, toda a questão de se eu me estou a sentir bem, se eu estou bem acolhimento, se eu tenho, por exemplo, a questão do que roça a fronteira do assédio moral, até que as expressões, aqueles temas que nós estamos a ver há pouco no survey, esses surveys podem ser feitos internamente para medir de alguma forma a cultura das empresas, do ponto de vista ético, são perguntas especificamente éticas, portanto, não estou a falar só da cultura em geral, mas da cultura em particular. Se conhecem o código, se dão, se efetivamente dão sugestões para melhorar comportamentos, sugestões para melhorar procedimentos, muitas vezes sinaliza-se ou denuncia-se ou reporta-se, enfim, a palavra aqui de denunciar, reportar, sinalizar é muito importante na cultura. Em Portugal, a palavra denúncia tem uma carga negativa muito grande, muito negativa, e portanto, por exemplo, há muitas empresas que não falam de denúncias, falam de report, ou falam de sinalização, ou de reclamação, e portanto é muito importante, e há esta panóplia muito grande de temas especificamente sobre éticas que podem e devem ser reportados. Enfim, eu não queria de todo fazer aqui falar de nenhuma empresa em particular, mas deixa-me só lembrar que a EDP tem um relatório do provedor de ética há quase 10 anos. Todos os anos, juntamente com o relatório de contas e com o relatório de sustentabilidade, publica um relatório do provedor de ética que é exatamente tudo o que faz na área da ética, desde o número de reclamações, como é que elas estão catalogadas, que partes interessadas reclama, por exemplo, isso é algo absolutamente importante, decisivo, se os fornecedores são capazes de reclamar, se as partes mais fracas são capazes de reclamar, e portanto nós podemos criar índices para conseguir de alguma forma medir a forma como as empresas fazem a gestão da ética, que naturalmente, para além de todos os temas da sustentabilidade propriamente dito, não financeiros, para além disso. Muito obrigada. Tenho aqui também uma questão para si, Helena. Entende que os dilemas éticos que se colocam às empresas estão em mudança depois de ultrapassada a pandemia e num mundo cada vez mais digital? Ora bem, é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Repare, eu como sugeri, há dilemas que têm a ver com o digital e que não têm a ver com a pandemia, eles já existiam antes, não é? Todas as questões do futuro do trabalho e, portanto, do digital e da aceleração do digital, elas já existiam. E, portanto, há realmente um conjunto de desafios que é como é que o digital vai acentuar ou não as
as desigualdades sociais e, portanto, e isso é um grande tema, Mas a pandemia veio nos ajudar a perceber como é que isso pode ser, por um lado, pode beneficiar o digital das pessoas. O trabalho híbrido é um dos grandes temas, porque, repare, quando neste survey que nós fizemos, os grandes desafios tinham sido com a família, é porque eu estava em teletrabalho forçado. Estava eu e estava a minha família toda, estavam os meus filhos, estava toda a gente, e isso não é, digamos, o que nós vamos ter no futuro em trabalho híbrido, não é? E, portanto, todos os desafios digitais não têm necessariamente que estar relacionados com o forçar do digital onde nós estivemos durante a pandemia. Agora, essa necessidade de estarmos em teletrabalho forçado veio nos ajudar a perceber que há coisas que podem ser mudadas e que podem até beneficiar enormemente quer o trabalhador, quer as empresas. É evidente que isso também é adicionalmente um tema legislativo muito grande e, portanto, eu não vou entrar nisso, que é como é que nós vamos regular toda a questão do trabalho híbrido e como é que as tecnologias vão ajudar a acelerar isso. Agora, realmente os desafios têm muito a ver com até que ponto nós conseguimos termos uma saúde holística, física, mental e social, e se o digital vem ou não diminuir ou aumentar essa nossa vulnerabilidade relativa e digamos, a vulnerabilidade das pessoas, quer sejam elas trabalhadores, quer sejam dirigentes, quer sejam acionistas, e portanto eu acho que o grande desafio é realmente termos aqui, entrarmos na perspectiva da ética do cuidado e percebermos que perante nós temos sempre um outro e que somos responsáveis também por esse outro, seja lá quem seja. Muito obrigada. Para o Bruno, nem de propósito. Para o Bruno, haverá forma e fará sentido procurar integrar estas estratégias de debugging em códigos de governo? Sim, eu acho que essa é uma boa sugestão. No fundo, aliás, eu acho que já existem algumas regras nesse sentido, até no fundo as regras mais mediáticas relacionadas com a diversidade nos órgãos de administração. Agora, é uma excelente ideia, porque são instrumentos úteis e frequentemente com poucos custos, ainda que possam depois ter efeitos perniciosos para outros impactos e, portanto, tenham de ser estudados, mas no fundo acabam por estar dentro daquela categoria dos nudges, de pequenas alterações que visam no fundo melhorar o quadro de decisão e a forma como as decisões são tomadas. E, portanto, acho que essa é uma ótima utilização, não apenas nos códigos do governo, mas depois também mesmo nas regras e na regulamentação que seja estabelecida para esse fim e que, como vimos já noutras ocasiões e noutros países, foi utilizada com efeitos bastante positivos como forma de melhorar o cumprimento das regras e como forma de melhorar o funcionamento das instituições. Muito obrigada a todos. Cabe-me agradecer a presença de todos, principalmente aos nossos oradores, pelos insights tão valiosos que nos deixaram hoje e que certamente em muito contribuirão para a reflexão continuada destes temas. Aos participantes, muito obrigada por terem estado connosco. Recordo que podem seguir as iniciativas da AEM através do nosso site e redes sociais
e convido-se a juntarem-se novamente a nós no próximo dia 27 para a e-conference Whistleblowing, novas regras, novos procedimentos, novas perspectivas. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde.